Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem, na tradicional live do Bolsonaro, essa live que ele faz todas as quintas-feiras, aconteceram algumas coisas assim extremamente estranhas. Primeiro, o tempo da live. Normalmente, o Bolsonaro se estende por mais de uma hora, conversa, fala sobre vários assuntos, especialmente numa semana tão conturbada como essa, que teve ameaça de impeachment pelo presidente da Câmara, teve a carta-bomba dos 500 empresários, economistas, teve nota de repúdio da OAB, teve uma celeuma toda dentro do Centrão, a mudança de ministro, uma mudança a toque de caixa. Foi uma semana bem conturbada e ele normalmente, quando há uma semana assim, ele se estende muito na live, aí é onde ele quer explicar as coisas para o seu público, falar detalhes e tudo mais. Ontem a live durou menos de 20 minutos. Foi uma live muito rápida. Isso é bem atípico. E outra coisa extremamente estranha aconteceu. Eu vou mostrar hoje para você o vídeo dos trechos em que ele tossia loucamente. É uma média. Ele tossiu em média uma vez a cada 2 minutos e meio. Ele ficou tossindo a live inteira sem parar. Eu vou trazer esse vídeo aqui e você vai ficar assustado, porque em alguns momentos ele não conseguia nem falar o que ele tinha que falar e teve que interromper pela quantidade de vezes que ele estava tossindo. Muitas pessoas, inclusive, já começam a desconfiar que ele possa ter se reinfectado. Eu vou trazer esse vídeo aqui para você agora, vamos falar a respeito desse assunto hoje aqui no vídeo, só que antes eu peço para você dar o joinha, não se esqueça do joinha, esse like é importante para o nosso trabalho, ajuda muito, seja inscrito do canal, a sua inscrição também é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso canal. Por favor, se inscreva, ative o sininho se você é inscrito, dê essa força aqui para a gente. Precisamos da sua inscrição ajuda demais, então se inscreva aí, é rapidinho, você pode fazer isso agora aí e dar essa força para a gente. Você pode também ser membro do canal, a partir de R$ 2,99, você vai participar do nosso grupo de WhatsApp exclusivo aqui dos membros do canal, vai conversar conosco, vai dar essa força. Uma questão que eu acho muito importante é o que está realmente acontecendo com o Bolsonaro, especialmente depois desse período em que nós tivemos a eleição do Lira como presidente da Câmara, tivemos essas mudanças de setores fundamentais, o principal é a mudança do ministro da Saúde. O Bolsonaro tem ficado um tanto quanto estranho e hoje ele começou a caminhar lá em Brasília durante um período muito extenso, conversando com os repórteres, dizendo que estava tudo ok. Ele foi conversar com o Lira, né? Porque nós inclusive gravamos um vídeo aqui, eu peço para você dar uma olhada nesse vídeo, que está muito legal, vou deixar o card aqui. A gente falou a respeito desse assunto e falamos a respeito uma ameaça clara do presidente da Câmara de impeachment. Ou você trabalha direito ou você vai rodar. E ele foi conversar, depois falou para os repórteres, não, tá tudo ok, não tem nenhum problema, está tudo tranquilo. Só que eu vou mostrar agora para você os trechos em que o Bolsonaro estava tossindo loucamente na sua live de ontem à noite, quinta-feira. Veja esses trechos, você vai entender realmente como que a coisa estava complicada para ele ontem. Fazendo com que seus empregos sejam mantidos. Antes da cidade, trabalhava numa franquia. Eu agradeço muito. Agora tinha que estar não. Aparecido, nós queremos combater o vírus. Lá atrás, passe lá para o Jovem Pan, programa Pico dos Is, dos estados e Distrito Federal. Ministério da Economia. Só para frisar aqui para você, esses trechos são da live de ontem à noite, quinta-feira, 25 de março. Uma live que, como eu disse, durou pouco tempo, e o tempo todo ele tossindo, aparentando um pouco abatido. Nós não podemos afirmar que ele se reinfectou. É até estranho fazer uma afirmação dessa, porque a gente não tem nenhum dado específico e para isso você precisa de um exame, as coisas precisam acontecer de verdade do ponto de vista científico, né? Não é só você falar, tá tossindo, tá reinfectado. Por outro lado, a gente também não deseja mal a ninguém, eu nunca desejei que o Bolsonaro pegasse o Covid, a morte do Bolsonaro, nem dele, nem nenhum outro ser humano. Isso não é o tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, nós não somos um canal de difusão de ódio, eu quero que o Bolsonaro morra e não sei o que, não, cara, isso aí eu acho que não leva a lugar
lugar nenhum e também é muito distante do tipo de trabalho que a gente quer desenvolver. Mas é inevitável. Muitas pessoas começaram a falar desde ontem à noite que ele pode ter se reinfectado. Ele, inclusive, fez um comentário sobre esse assunto na live de ontem à noite. Olha o que ele falou. Se eu, porventura, for reinfectado, eu já tenho o meu médico aqui, já sei o que ele vai receitar para mim, tá? O que me salvou lá atrás. E é realmente aí que se encontra o principal problema do Bolsonaro. Ele parece não querer abandonar a sua anti-ciência, o seu anti-cientificismo, e parece não querer abandonar esse discurso, um discurso que eu até hoje não entendo porque que ele defende este maldito, a gente já falou inúmeras vezes desse maldito kit Covid, desse tratamento precoce que não existe. A gente sempre fala desse círculo vicioso que existe entre o Bolsonaro e os seus seguidores fanáticos. Um alimenta o outro num círculo vicioso terrível que o Brasil perde muito com isso. E a gente não entende, eu não consigo ver onde é que está a vantagem para o Bolsonaro de defender kit Covid, tratamento precoce, esses remédios. Eu não consigo entender onde é que está a vantagem disso. Porque quando o Bolsonaro falou pela primeira vez sobre hidroxicloroquina, isso foi levantado, na verdade, em função do Trump. Então falou, pô, Bolsonaro, você vai copiar o Trump no pior do pior do pior. Logo depois que o Trump descobriu que não tinha fundamento defender a hidroxicloroquina, que ele já tinha inclusive mandado a hidroxicloroquina aqui para o Brasil, ele desistiu de falar sobre isso. Hoje, nos Estados Unidos, pessoas que tomaram hidroxicloroquina em função dessa fala do Trump, a favor dessa defesa do Trump, elas estão processando os Estados Unidos, o Estado, porque foram enganadas. Então querem o ressarcimento do dinheiro e querem também o ressarcimento de danos morais em função de ter tomado um medicamento que não tem comprovação científica e que pode inclusive fazer mal, pode inclusive levar à morte algumas pessoas. Eu, inclusive, tenho conversado com as pessoas nas minhas redes sociais sobre essa questão do kit Covid, sempre combatendo ferozmente o tratamento, esse chamado tratamento precoce, porque simplesmente não existe, não faz sentido você ter apenas no Brasil. O Brasil descobriu o mundo, né? Só aqui no Brasil que a gente tem o tal do tratamento precoce. O restante do mundo, os médicos querem que as pessoas morram, os médicos não estão nem aí para isso. O Conselho Federal de Medicina, por intermédio do seu presidente, tem uma responsabilidade sobre isso sim. Porque ele, de certa forma, ele fala, não queremos algo contra a ciência e tal, mas também não vamos proibir, também não vamos falar nada contra, existe essa possibilidade, não sei o quê, quando eles deveriam ter um procedimento muito mais técnico, muito mais sério em relação a isso, entender que as pessoas estão se automedicando e que a fala de um presidente do Conselho Federal de Medicina, assim como ela é usada largamente pelos bolsonaristas, ela pode influenciar negativamente as pessoas. Mas parece que ele não tem nenhuma responsabilidade mesmo e parece que ele realmente quer insistir e a gente não sabe até que ponto ele também está envolvido nessa questão ideológica, porque tudo o que está envolvido no kit Covid, no tratamento precoce, é puramente ideológico. E as coisas estão ficando tão sérias no país, as coisas estão ficando tão graves, que numa defesa que eu fiz contra o tratamento, do chamado tratamento precoce, né, uma pessoa disse que eu coloquei uma reportagem sobre o Estadão mostrando que algumas pessoas já estão entrando inclusive na fila de transplante de fígado, porque remédios como a ivermectina, elas podem causar problemas nos fígados das pessoas. E aí uma pessoa respondeu para mim, olha, isso é fake news. Falei, você tá louca? O Estadão tá querendo inventar uma história dessa? E aí, acredite, eu vou colocar aqui para você ver. Existe um site dizendo que esta afirmação ela é mentira, ela é fake news. Eu fui averiguar e falei, ué, mas será que o Estadão não fez a correção disso? Será que o Estadão realmente está colocando uma notícia falsa? E aí eu entrei mais em detalhes sobre essa informação do Estadão e percebi que, obviamente, ela é verdadeira, que por trás disso está, inclusive, a USP, outros cientistas que estão falando a respeito disso, inclusive médicos que estão apontando este problema, e nós temos, inclusive, pelo menos 3 pacientes que já estão na fila do transplante de fígado em função de terem usado incorretamente a ivermectina.
E aí falei, e depois, inclusive, eu tenho até esse trecho aí da Band, né, que eu vi na Band, eles colocando a reportagem também, a própria Rede Globo colocou, a Rede Record, outras emissoras. Então eu falei, caramba, a hora que eu entendi o que está acontecendo, cara, é inacreditável. Nós temos empresas de checagem que indicam que é fake news, algo que não é fake news. O que significa que, por mais estranho que isso pareça, é fake news a acusação de fake news. Eles estão usando ferramentas para municiar os fanáticos bolsonaristas que estão defendendo essas aberrações de tratamento precoce, essas loucuras de kit Covid. Eles estão utilizando as mesmas ferramentas das empresas, dos veículos de checagem. Só que são checagens falsas. Então a gente está chegando num extremo aqui no país em que as pessoas ficam completamente confusas. Essa pessoa, essa bolsonarista que passou para mim que é fake news, ela tinha lá um link, um site e uma reportagem com aquela linguagem toda das empresas de checagem. E era tudo mentira. Então você consegue compreender a gravidade do que nós estamos vivendo? Bolsonaro, mesmo sendo pressionado por setores da sociedade, mesmo sendo pressionados pelo Congresso, pelo Senado, né, que a gente colocou aqui o próprio ontem, né, nós vimos aí o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falando a respeito desses problemas, o Lira falando ferozmente a respeito disso, outros políticos também falando, e o Bolsonaro ainda insiste nessa temática. Então a gente percebe que ele continua fazendo aglomerações, inclusive se ele foi de fato reinfectado, a gente percebeu que há 5 dias atrás ele estava fazendo uma aglomeração lá em Brasília com centenas de pessoas e ele retirou a máscara, ele continua fazendo essas aglomerações, pode ter se reinfectado, e a gente está percebendo que o Brasil está cada vez mais afundando na mentira, no engano, porque o Bolsonaro parece não querer se corrigir. Incorrigível. Mais do que um problema pessoal de se reinfectar pelo coronavírus, é a quantidade de pessoas que ele pode levar à morte em função de defender tratamento precoce, kit Covid, esses remédios malucos, essa loucura toda, essa insanidade toda que os seus seguidores acabam adquirindo como um argumento válido, sendo uma loucura, uma insanidade e que podem levar à morte. Muitas pessoas já falam claramente que desses mais de 300 mil mortos, muitos deles estão na conta do senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Por isso que não é demais e por isso não tem que punir quem o chama de genocida, porque essa é a atitude de um genocida. E você, o que você acha a respeito disso? Coloque o seu comentário aqui, não se esqueça de comentar aqui o que você pensa a respeito dessas questões. Nós estamos todos os dias com vídeo aqui no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro do canal, apenas R$ 2,99, a partir de R$ 2,99 você pode ser membro. No primeiro pacote, pega o pacote com um valor melhor para você fortalecer o nosso trabalho, a gente precisa comprar novos equipamentos aqui, melhorar o nosso trabalho para você, tá bom? A gente se encontra numa próxima.